Desde pequena eu só pintava, meu brinquedo era desenhar e pintar. Eu sempre fui uma pessoa bidimensional. Eu trabalho com pintura principalmente, mas a minha questão é uma visão frontal, é um trabalho bidimensional. Eu trabalho principalmente com pintura, mas eu desenho muito também. E esses trabalhos que eu faço com fotografia e desenho, eles têm todo o mesmo raciocínio do raciocínio que eu uso na pintura. A tinta para mim é uma ferramenta, eu não, ao contrário ou diferente de muitos dos meus colegas de pintura que buscam campos de cor. É muito instintivo, sabe, a cor para mim. Tipo, acabou aquela tinta, em 1 minuto eu faço outra. Eu tenho muita facilidade com as cores, então não é uma busca de cor a minha pintura. É um pensamento, o que eu estou construindo. Eu sou bem lenta e mesmo porque de uma camada para outra tem aquela pausa que se eu quiser que ela fique mesmo na tela, ela tem que secar. Então a minha próxima ação tem que ser com a tela seca. Se de repente eu quero que aquilo desapareça mesmo, na hora. Então tem toda essa coisa do recurso da pintura, da tinta a óleo que eu uso na pintura. É muito importante que seja pintura a óleo, porque o óleo tem um tempo diferente, tem muito tempo para eu mexer nas coisas. Uma construção lenta que vai sendo junto com o meu pensamento. Então, eu começo com uma tela que tem 5 figuras, daí eu tiro uma, daí ela ainda está ali, ainda tem aquela presença ali. Eu tiro, raspo, pinto em cima, tem várias ações para isso. Uma coisa de resgate, de colocar e de resgatar, de sumir com a coisa, mas nada some na pintura a óleo, ela deixa marcas e eu trabalho com essas marcas também. Então, a pintura em si, ela é uma linguagem para mim. E eu fico muito feliz porque eu não gosto muito desse assunto de cozinha, de pintura. Eu tenho uma formação técnica boa, porque quando eu era pequena eu estudei pintura clássica. Essa mesma plasticidade de pensamento e de materiais, eu acho que eu consigo transportar para o desenho, porque eu também trabalho com subtrações. Eu trabalho com desenho e pinto com tinta branca em cima, e eu desenho de novo e eu corrijo. Nesse meu pensamento tem uma coisa de resgate e de correções, assim, como se nada fosse uma verdade, nada fosse uma coisa assim absoluta. Então eu trabalho com todas as variáveis ou com muitas variáveis da mesma informação, da mesma imagem, e é por isso que o apagar e o resgatar e devolver aquilo que eu tirei, eu acho que tem muito a ver com a fragilidade que eu vejo na vida e no ser humano e na nossa condição. Eu acho que, sobretudo, eu trabalho com a condição humana, sabe? Assim, como é frágil, como você tá, de repente você some, de repente, enfim, a fragilidade mesmo da existência. Acho que essa que é a minha questão. Esse é o meu assunto principal, é o homem e a real situação dele, ou não real, enfim, a existência, a real existência. Eu acho que eu questiono isso. Nada é perene, as coisas estão por um fio, eu consigo eliminar uma montanha em segundos, tirar uma pessoa, pôr.
Eu acho que essa coisa seriada que tem nessa exposição, em que eu fiz essa seleção de obras meio querendo mostrar isso, é um espaço generoso. Eu acho que é um desmembramento do pensamento da pintura. Naquele trabalho real, por exemplo, a fotografia é uma fotografia só, de uma trave, e aquilo se multiplica, porque são assim, como que essa trave tá? Ela tá o primeiro pé na frente, o primeiro atrás, ou eu posso mudar isso? Então, com uma linha, com uma tinta, com uma fita crepe, eu vou mudando até assim esgotar. Eu devo ter feito uns 25, 30 desses, até esgotar, assim, todas as possibilidades. O trabalho, no começo, se chamou As Verdades, porque são tantas, né? Aí me lembrou Leonilson, são tantas as verdades. É a mesma foto e como você altera, quer dizer, existe uma verdade, uma realidade? Não, tudo é questão de ponto de vista, sabe? Tudo é questão de como você vê aquilo, como você age, como você trabalha aquela imagem, aquela situação. Então isso também é para a vida e a falta de verdades absolutas. Elas são temporárias. Qual é o sentido de um desenho de observação hoje em dia? Sabe? Qual é o sentido de uma foto? Sabe? Se ela não se relaciona, se ela não tem tanta foto bonita, tanta foto maravilhosa, mas para mim, qual é a relação disso com as coisas que eu penso? Como eu posso contribuir para essa foto, dizer mais alguma coisa além do que ela é linda ou do que ela é, sabe? Como eu posso agir em cima disso? É uma coisa de criar mesmo, sabe? Criar uma nova situação a partir daquela dada. Alterar, duvidar, refazer. Tem isso de trabalhar a mesma imagem ou ir trabalhando até exaustão, como essa, por exemplo, em que eu tenho a mesma paisagem, a mesma montanha, com duas situações de céu diferentes. O céu é sempre uma metáfora daquilo que a gente não conhece, não é uma coisa religiosa, mas está acima de nós, assim. Ele, para mim, ele tem essa aparência, uma coisa que está sobre, que assim você controla a sua vida inteira, mas tem alguma coisa em cima que pode desabar em um minuto. O pensamento não é sempre pessimista, mesmo porque eu gosto muito do escorrimento e das chuvas e das lágrimas e, enfim, das coisas que vazam. Peso, assim, as nuvens, esse céu tá assim, daí começa a se formar e daí esse derretimento das coisas me impressiona muito. Ele não tem uma coisa pessimista, não, mas tem a ver com uma coisa que cai em cima da tua cabeça, que pode ser a sorte, pode ser a fatalidade, alguma coisa que a gente não controla. E que eu acho que, assim, como um fato político, eu acho que o homem que a gente tem na Terra, no mundo, ele é fruto dessa instabilidade. Eu acho que a nossa composição psíquica, a nossa maneira de reagir, tudo isso é que a gente não pensa muito, né? Você não sabe nunca o que vem, né? Eu fico muito impressionada com isso, como a gente esquece, né, o que é a cada minuto da vida, ou como tudo pode mudar em um minuto também, porque muda em um minuto. Fico impressionada e eu aproveito. Acho que é ficar atenta mesmo
ao que te move, ao que te seduz, ao que te impressiona, ao que te sensibiliza, sabe? Que triste que são aquelas duas traves, uma olhando para a outra num mar inteiro cinza, com o dia inteiro cinza, sabe? Que coisa triste isso, sabe? Assim, falei, nossa, mas é um triste bonito, eu acho, sabe? Igual aquelas cenas de filme, quando você vê aqueles filmes franceses, o cachorro andando na praia, né? Naqueles dias frios, aquele cachorro andando para lá e para cá. Bem filme francês, né? Nouvelle Vague.